Olá, vamos falar agora de distâncias. Vamos lá? Primeiro vamos falar de distância entre dois pontos. Bom, suponha que a gente fixou um sistema de coordenadas, OE, onde é uma base ortonormal positiva IJK. A distância D entre os pontos P1 de coordenadas x1, y1, z1 e P2 de coordenadas x2, y2, z2 é o módulo do vetor P1, P2, que é dado pelo seguinte: distância de P1 a P2 igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Por exemplo, se P1 é 734 e P2 é representado por 1,06 nesta base ortonormal, então a distância de P1 a P2 é a raiz quadrada entre 1 menos 7 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado, mais 6 menos 4 ao quadrado, ou seja, a distância entre P1 e P2 é 7 unidades de comprimento. Já a distância de ponto à reta é feita da seguinte maneira. A gente considera uma reta R passando por um certo ponto P1 de coordenadas x1, y1, z1. Aqui eu também estou pensando, sempre que eu não fizer referência, nós estamos pensando num sistema de coordenadas ortonormal, ok? Euclidiano, ortogonal. Bom, na direção do vetor V, que é o vetor diretor da reta R, passando por esse ponto P1, seria V igual a ABC, e considere um outro ponto qualquer, P0, de coordenadas x0, y0, z0, no espaço R3, fora dessa reta, por exemplo. A distância entre P0 e R vai ser dada da seguinte maneira: vai ser o produto vetorial entre o vetor V, que é o vetor diretor da reta, aqui representado, e o vetor P1, eu botei P1, P2, mas é P0, P1. P0, P1, seria P0, P1 ou P1, P0, ok? Esse vetor aqui, dividido pela norma de V. Ou seja, a gente está fazendo o produto vetorial, a norma do produto vetorial, verificando aqui esse ângulo, né, entre esse vetor e o vetor diretor da reta e fazendo a projeção. Então, a distância vai ser exatamente esse comprimento do vetor do ponto P0 até o ponto H, que é a sua projeção sobre a reta R. Okay? Então, essa distância aqui é exatamente esse valor dessa altura aqui, né, que é dado por essa fórmula, ok? Só que aqui é P0, P1, não P1, P2. Por exemplo, vamos calcular a distância do ponto P, dado por 1, 1 menos 1, a reta de que é a interseção entre esses dois planos, π1 e π2. π1 é dado por x menos y igual a 1, e π2 é dado por x mais y menos z igual a 0. Bom, primeiro a gente tem que achar qual é esse ponto de interseção, qual é esse um dos pontos de interseção entre esses planos, né? A gente já sabe que a interseção entre dois planos quaisquer, se existir, é uma reta. Então, essa reta é formada por infinitos pontos. Então, vamos descobrir um ponto de interseção entre esses dois. Vou atribuir o valor de x igual a 0. Eu posso fazer isso. X é uma variável, eu quero que ela seja igual a 0 e vou ver o que me dá esses valores, né? Atribuindo x igual a 0, eu obtenho aqui no π1, y igual a menos 1. Logo, eu vou substituir aqui no π2. Então, vai ficar 0 menos 1 menos z igual a 0. Logo, eu consigo obter que z é igual a menos 1, né? Substituindo ali nos valores de π2. Então, eu já sei que o ponto de coordenadas 0, menos 1, que é esse ponto A aqui, está na interseção, ou seja, está sobre a reta R que a gente quer calcular a distância ao ponto P. Agora a gente precisa de mais um ponto. Por quê? Porque eu preciso do vetor diretor dessa reta. Então, bom, eu poderia calcular esse vetor diretor por aqui, fazendo aquele produto entre os vetores normais, mas eu optei por fazer uma outra técnica para vocês conhecerem. Vamos lá, como é que a gente encontra outro ponto? Atribui um outro valor a x
substitui na equação de π1, agora eu atribuí x igual a 1, então vamos ficar com y igual a 0, e depois eu substituo x igual a 1 e y igual a 0 aqui na equação do π2 e obtenho z igual a 1. Então eu tenho um ponto B, que está nessa interseção de π1 com π2, dado por 1, 0, 1. Logo, um vetor diretor dessa reta R, que seria esse vetor R aqui, Rzinho, é dado pelo vetor AB, né? São dois pontos da mesma reta, na interseção desses dois planos. Então, AB é dado por B menos A vai dar o vetor 1, 1, 2. Logo, esse é um dos vetores diretores dessa reta. Agora, eu já sei que para calcular, né, a distância de um certo ponto P a uma reta R, eu preciso do vetor diretor e de um vetor formado pelo ponto P0 e um ponto dessa reta. Então, eu vou fazer o vetor AP, está aqui o ponto P, está aqui o ponto A. AP é P menos A. Então, isso dá 1, 2 e 0. Então, eu tenho o vetor diretor da reta, o vetor AP, faço o produto vetorial entre eles, obtenho esse vetor 4 menos 2 menos 1, e o vetor AB, eu faço a norma embaixo, que dá raiz de 6 aqui, né? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dá raiz de 6, e pego a norma agora do vetor produto vetorial aqui, e fica a raiz de 14 sobre 2. Agora, a distância de um ponto a um plano. A distância de um ponto P ao plano π é dada pela distância de P e o ponto Q do plano, que é dado pela projeção de P sobre esse plano. Está aqui o ponto P, está aqui o plano π. Eu projeto o ponto P ortogonalmente com respeito, tá vendo? A projeção aqui é paralela ao vetor normal, ou seja, eu estou fazendo uma projeção ortogonal sobre o plano, né? Essa projeção é paralela à normal. Então, eu estou projetando P sobre o plano e encontrei aqui o ponto Q, que é essa projeção do ponto P sobre o plano. Depois, eu faço a norma desse vetor PQ. Se eu consigo encontrar esse ponto Q, é evidentemente que esse seria o comprimento, a distância do ponto P ao plano π. Então, o vetor PQ, a sua norma é exatamente a distância do ponto P ao plano π. Caso a gente não conheça esse ponto Q, pode acontecer da gente não ter informações sobre isso, a gente escolhe, então, um ponto A qualquer do plano, que a gente seja fácil de conhecer, aqui o ponto A, e escolhemos um vetor normal plano π, que também pode ser encontrado na equação geral do plano, tem várias formas de encontrá-lo. E aí calculamos a norma da projeção do vetor AP, né, sobre o vetor normal. Veja que aqui a gente tem um paralelogramo, né? Se a gente projetar esse vetor AP sobre a normal, a gente tem exatamente a mesma distância de P ao ponto Q. Então, essa projeção desse vetor AP, essa aqui, né? Está aqui o vetor AP, e eu estou projetando ele sobre o vetor normal, eu encontro essa norma aqui, essa distância aqui, que é a mesma que essa distância aqui. Ou seja, fazendo a projeção do vetor AP sobre o vetor normal, obtemos a distância de Pzão, aqui é Pzão, a π, dada por o módulo do produto escalar entre o vetor AP e o vetor normal, dividido pela norma do vetor normal. É esse o nosso valor da distância aí. Ok? Ok, e a distância entre ponto e plano
uma vez que você conhece um sistema de coordenadas. Como é que fica a expressão dessa distância? Bom, suponha que fixado no sistema de coordenadas, bonitinho, a gente tem aqui P tem coordenadas x0, y0, z0, aquele ponto A tem coordenadas x1, y1, z1, e que o plano π tem equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, se a gente tem a equação geral do plano, é claro que a gente tem um vetor normal dado pelos coeficientes das variáveis. Então, n seria ABC, o vetor normal ao plano π, e vale a relação, como a gente já sabe, substituindo aqui o ponto A, que é do plano, na equação eu obtenho o valor do coeficiente independente aqui, que é o D, né? Então, ax1 mais by1 mais cz1 é igual a menos D, já que A pertence a π. Agora eu pego o vetor AP, né, que é x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1, e faço o produto escalar com o vetor normal. Então, eu tenho ax0 menos x1 vezes mais b vezes y0 menos y1, mais c vezes z0 menos z1. Fazendo aqui as continhas, nós obtemos essas relações, aqui menos ax1 mais by1 mais cz1, esse aqui eu já sei que é menos d, como tem um menos aqui fora, fica ax0 mais by0 mais cz0 mais d. Ou seja, a distância entre o ponto P e o plano π é o módulo dessa continha aqui, ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido pela norma do vetor normal, que é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, vamos ver aqui um exemplo, então. Vamos calcular a distância entre o ponto P, de coordenadas 1, 2, menos 1, e o plano π, dado por 3x menos 4y menos 5z mais 1 igual a zero. Ou seja, A é 3, B é menos 4, C é menos 5, D é 1. Então, substituindo na equação os valores do ponto P, temos 3 vezes 1, menos 4 vezes 2, menos 5 vezes menos 1, mais 1, dividido pela norma do vetor normal, que é 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. E aí ficamos aqui com 1 sobre raiz de 50. Essa é a distância do ponto. Fácil quando a gente tem todas essas informações. Ok, agora vamos ver a distância entre retas. Para a gente calcular a distância entre duas retas, R e S, vamos considerar 3 casos. O primeiro são quando elas são reversas, ou seja, não estão contidas no mesmo plano. Aqui embaixo a gente vê a figura. Aqui está a reta S, aqui está a reta R. Bom, a gente sabe que vai ter um único plano que é paralelo a S e que contém R. Logo, a distância de S a R vai ser a distância de S ao plano π. Então, basta que a gente conheça um ponto qualquer da reta S e o plano π, e nós conseguimos calcular essa distância. Ou seja, a distância de R a S vai ser a distância de B ao plano π, que é dado pelo módulo de um vetor AB, onde A é um ponto do plano aqui, pode ser um ponto, inclusive, da reta R, escalar o vetor, produto vetorial entre R e S, ou seja, eu olho para o vetor diretor de S, projetado no plano, o vetor diretor de R, faço o produto vetorial e encontro um vetor normal ao plano. E aí projeto esse vetor AB sobre a normal e obtemos essa parte superior aqui, né? O módulo seria o nosso numerador. E o denominador é dado pela norma desse vetor normal ao plano. Então, essa é a fórmula para calcular a distância entre duas retas reversas. Se elas são concorrentes, bom, elas têm um ponto de interseção, estão sobre o mesmo plano, logo a distância entre elas é zero, porque elas têm um ponto em comum.
E se elas são paralelas, a gente escolhe um ponto qualquer de R ou de S e calculamos a distância do ponto à outra reta. Ou seja, se eu escolhi um ponto P pertencente a R, calculo a distância de P a S. E, respectivamente, se eu escolhi um ponto P pertencente a S, calculo a distância de P a R. E estamos feitos. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular a distância entre essas duas retas. R é dada pela equação vetorial x igual a menos 1, 2, 0, mais lambda 1, 3, 1, onde lambda é um número real. E S é dado por essa equação simétrica, reduzida simétrica, vai ficar 3x menos 2z menos 3 igual a y menos z, é a interseção desses dois planos, né? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular a distância entre a reta R, com essa equação x igual a menos 1, 2, 0, mais lambda 1, 3, 1, e S dado por 3x menos z menos 3 igual a y menos z menos 2. Bom, aqui a gente tem um vetor diretor de R, que a gente está chamando aqui de vetor Rzinho, dado por 1, 3, 1, como a gente já sabe. E um vetor diretor de S vai ser dado pelo produto vetorial entre as normais desses dois planos, né? Essas duas equações aqui. Então, seria 3, 0, menos 2, vetorial 0, 1, menos 1, que dá esse vetor 2, 3, 3, que é um vetor diretor da reta S. Pronto, uma vez que eu sei o vetor diretor de R e o vetor diretor de S, faço o produto vetorial entre eles, verifico que não é um vetor nulo, ou seja, a gente pode aplicar aquela equação de distância entre duas retas, dado pelo módulo de AB, onde A é um ponto de R e B é um ponto de S, escalar o vetor produto vetorial entre os vetores diretores de R e S, dividido pela norma dele. E aí, tomando A como esse ponto aqui, menos 1, 2, 0, e B, substituindo aqui, a gente pode substituir vários valores e encontrar esse ponto B, chama X de 1 ou chama Y, Z de 0 e faz as comparações. Nós encontramos aqui um ponto B, 1, 2, 0, que pertence a S, e daí o vetor AB é dado por 2, 0, 0, né, fazendo B menos A. Esse produto escalar de AB pelo vetor normal, né, por esse vetor aqui, produto vetorial entre os vetores diretores de R e S, dá exatamente 12, e, portanto, a distância entre R e S é 12 dividido pela norma desse vetor produto vetorial aqui, que dá raiz de 46. Okay? E entre planos? Entre planos é mais uma repetição do que a gente já acabou de ver. Se os vetores normais entre os planos π1 e π2, ou seja, se esse conjunto de vetores n1 e n2 é LI, daí os planos são transversais e se intersectam. Então, se intersectam, a distância é zero. Se o conjunto de vetores normais é LD, aí a gente tem que olhar que π1 e π2 são paralelos, ou seja, a distância de π1 a π2 é exatamente a distância de um ponto deles a o outro plano. E aí repete-se o que a gente acabou de ver aqui nesse exemplo. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. As cenas das próximas aulas são mudanças de sistemas de coordenadas e cônicas. Vamos prosseguindo. Até a próxima.